Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online? Bom, hoje nosso tema é orientação no espaço geográfico. Vamos aprender um pouquinho sobre os pontos de referência, sua importância, como que a galera lá do passado se localizava, se orientava no espaço geográfico. Vamos aprender a desenhar também uma rosa dos ventos. Então, já curte o vídeo e vamos lá para a aula. Bom, primeiramente vamos falar dos pontos de referência. Qual a importância disso? Bom, hoje é muito fácil você se localizar. Você tem GPS, você tem toda uma rede de infraestrutura, você possui mapas, possui fotos. Hoje é muito fácil se localizar, mas lá no passado não era tão fácil assim. Para você sair de um ponto para o outro era muito complicado. Eu lembro que quando eu saía em viagem com a minha família, quando eu era pequeno, não tinha essa tecnologia toda. Era na base da conversa mesmo. E aí, como é que chega lá? Ou tinha que ter as placas e assim por diante. Então era muito complicado você se localizar lá naquela época. Imagine então como era se localizar lá no passado, quando não se tinha bússola, quando os mapas eram coisas mais raras que tinha. Só pessoas que tinham muito dinheiro tinham condições de ter mapas. Então, era algo muito complexo você se localizar no espaço geográfico. Você tinha que utilizar aquilo que você tinha na mão. Ou você tinha um relevo, como, por exemplo, uma montanha, um morro, uma elevação, um vale, ou a vegetação, a floresta, um deserto, ou a hidrografia, um rio, um lago, e assim por diante. Você tinha que utilizar como ponto de referência aquilo que você tinha. Hoje em dia, como eu falei, é muito fácil. Hoje em dia, você pode estar utilizando a escola, o teatro, uma lanchonete, uma padaria, um supermercado, o que você tiver para se orientar. Por exemplo, aqui, ó, onde está a igreja? A igreja está do lado direito da escola. Ou seja, vai ficar muito fácil de localizar. E o estádio? O estádio está atrás da escola. Ou seja, é dessa forma que eu consigo me localizar, me orientar. Por exemplo, se você quiser vir aqui em casa tomar um café, é só você achar que é a padaria da tia, que você vai encontrar a minha casa. Fica bem na rua da padaria da tia. Então, fica muito fácil você se localizar. Então, essa localização, o ponto de referência, é uma forma de você se orientar, de você se localizar no espaço geográfico. Mas como eu falei que não era fácil assim lá no passado. Para se localizar no passado, eu tinha que utilizar como ponto de referência os locais. Mas imagine você em uma viagem muito longa. Por exemplo, entre os mercadores da Europa que iam para a Ásia, ou os grandes navegadores que acabavam se lançando ao mar e tentavam se localizar. No mar não tinha um ponto de referência. Segue por ali que você vai chegar. Não funcionava assim, não era muito fácil se localizar na época. Eles precisaram utilizar muitas fórmulas em tentar entender como que funcionava o nosso planeta para tentar achar os pontos de referência. Bom, o ponto de referência que eles utilizavam muito, primeiramente, foi os astros. O Sol, a Lua, as estrelas. É dessa forma que eles começaram a se localizar logo lá no início, principalmente nas grandes navegações, onde ficavam mais fácil, que de dia eles seguiam o Sol ou o pôr do Sol, e à noite eles seguiam a Lua ou as estrelas, que eram muito mais fáceis e não mudava de lugar. Então era muito mais fácil você seguir ou você se orientar por esses astros. Por exemplo, vamos pegar aqui o nascer do Sol, que fica mais fácil da gente entender. Bom, se eu dizer que o Sol vai nascer sempre no mesmo lugar, eu posso dar um nome para esse lugar. Eu vou chamar ele de nascente ou de leste, ou de este também, tanto faz também. Eu sei que naquele ponto, naquele exato ponto ali, o Sol vai nascer todos os dias. Bom, se o Sol nasce nesse ponto, o lado contrário vai ser o que? O poente, vai ser aonde o Sol vai se pôr. Eu vou chamar de oeste. Eu consigo identificar 2 dos 4 pontos dos pontos cardeais. E é assim que eu consigo identificar. Se eu tenho de um lado o nascer do Sol, do outro lado eu vou ter o pôr do Sol. E assim eu vou conseguir me localizar. Por exemplo, a cidade X fica 3 dias andando ao nascer do Sol. Então eu vou pegar reto o nascer do Sol e vou andar durante 3 dias, que em um momento eu vou chegar lá. E assim por diante. Os outros 2 pontos que é importante a gente se localizar
seria em relação ao norte e em relação ao sul, formando assim os 4 pontos cardeais. E esses 4 pontos cardeais vão ser a base da minha rosa dos ventos. É esses pontos cardeais que vai me indicar aonde que é o norte, onde que é o sul, o leste, o oeste, e assim eu tenho as primeiras coordenadas. Assim eu consigo me localizar, principalmente nesses 4 pontos que são os principais da rosa dos ventos. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da importância da localização. Já que a gente descobriu que o Sol sempre nasce no leste e vai sempre se pôr no oeste, onde eu vou ter o sul, o norte, então eu vou conseguir me localizar aqui. Bom, nessa imagem aqui, se você ver, eu tenho aqui o Sol desse lado aqui. Por que eu sei o Sol desse lado aqui, ó? Por conta da sombra. A sombra está ao contrário. Outra informação que eu tirei aqui dessa imagem aqui. Na imagem estava dizendo que era 7 horas da manhã. Bom, se é 7 horas da manhã, o Sol está desse lado, então eu sei que o Sol está nascendo. E é dessa forma que eu sei o quê? Bom, se aqui é o nascer do Sol, aqui é o leste. E ao contrário é o oeste, e assim por diante. Bom, vamos pegar esses pontos de referência aqui. Primeiro momento, vamos pegar a visão da igreja. Como é que é a igreja? Bom, eu tenho que a Casa Amarela ela está a leste da igreja. Já a Casa Verde ela está a oeste da igreja. Olha como ponto de referência ela vai conseguir me indicar, me orientar em relação à localização. Eu consigo achar a Casa Amarela só indicando pelo leste, oeste, pegando o ponto de referência que é a igreja. Já o norte seria os fundos da igreja, aqui no caso, tá vendo, ó? E o sul seria a frente da igreja. Bom, e se eu mudar o ponto de referência? Será que muda essa questão de norte, leste, oeste? Será que muda? Vamos ver aqui, ó. Bom, vamos pegar agora a casa azul, que vai nos ajudar com a orientação. Eu digo que a casa vermelha ela está a leste da casa azul. E realmente está, ó. A casa vermelha está a leste da casa azul. Também ela não mudou, ela continuava a leste da igreja e ela continua a leste da casa azul. No entanto, a casa amarela mudou. Agora a Casa Amarela ela está a oeste da Casa Azul. Por quê? Porque antes o meu ponto de referência era a igreja. Agora o meu ponto de referência é a Casa Azul. E é dessa forma que você consegue se localizar. Essa é a importância de eu saber o leste, oeste, saber o ponto de referência, por que isso é importante, por que nós utilizamos tão amplamente no nosso dia a dia, ok? Um pouco antes eu estava falando das rosas dos ventos. Mas o que é rosa dos ventos? Bom, rosa dos ventos é um instrumento de localização. Ele foi criado lá no passado, não tem muito bem onde ele foi criado. Alguns dizem que foi na Grécia, outros falam que foi em Roma, outros falam que foram na China. Não tem uma localização muito exata. O mais certo é que ela nasceu, ela foi criada na China e ela foi primeiramente utilizada para descobrir a posição, a velocidade e a direção do vento. Para saber se o vento estava vindo do leste, do oeste, se o vento estava vindo do interior do continente ou estava vindo do oceano, para saber se teria chuva ou não. Com o passar do tempo e com a descoberta desses 4 pontos cardeais, ela foi sendo adaptada, ela foi sendo moldada para esses pontos cardeais. Então eu peguei a rosa dos ventos, peguei 4 pontos cardeais aqui, ó, e coloquei. Falei que é leste, oeste, norte e sul. Por quê? Eu acabo definindo, identificando muito bem esses pontos aqui. Bom, a rosa dos ventos ela é formada por 16 pontos. Como eu falei, 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais. Esses pontos vai sempre nos ajudar a nos orientar na localização, ok? Bom, já que todo mundo já aprendeu o que é rosa dos ventos, vamos tentar desenhar uma rosa dos ventos aqui? Vamos lá. Primeiramente, para desenhar a rosa dos ventos, eu preciso desenhar uma cruz, porque através da cruz eu consigo identificar os 4 pontos cardeais, os 4 pontos principais. Primeiramente, eu tenho que achar o leste, ou também chamado de este também. Eu olhando para a rosa dos ventos, ele vai sempre estar à minha direita. Bom, se o leste está à minha direita, o oeste vai estar à minha esquerda. Acima vai estar o norte e
o sul vai estar abaixo. É dessa forma que eu consigo identificar leste, oeste, norte e sul, ok? Esses são os 4 pontos cardeais. E os pontos colaterais? Bom, muito fácil. É só eu desenhar um X no meio da cruz e começar a juntar esses 2 pontos aqui, ó, essa interseção. Como assim, ó? Eu tenho o norte, o N, e o leste, vou pegar o E. Eu vou pegar o NE, Nordeste. Ou seja, é só eu juntar essas 2 palavrinhas que eu vou ter uma nova. E da mesma forma, eu vou fazer com o sul e com o oeste, por exemplo. Aqui eu tenho a região sul, o sul, né? E eu vou ter o oeste. Eu vou ter o sudeste. É juntando tanto o S daqui e o E daqui, eu vou ter essa sigla. E aqui, o oeste e o sul. A mesma coisa. Vou pegar o S do sul, o O do oeste e vou botar o sudoeste, o SO. E também vou continuar com o noroeste também. Vou pegar o N aqui do norte, o O do oeste e vou ter o noroeste. Uma curiosidade é que você pegar a Rosa dos Ventos e colocar bem no meio do mapa do Brasil, ou seja, lá na capital, Brasília, você vai ter todas as regiões do Brasil. Ó, norte, nordeste, sudeste, sul e aqui é o centro-oeste. É bem interessante essa curiosidade. Uma outra forma também da galera se localizar lá no passado era em relação às constelações. Por quê? À noite, como não tinha o sol, não tinha o nascer e o pôr do sol, então ficava mais fácil se localizar pelas estrelas. Por exemplo, como aqui eu tenho o Cruzeiro do Sul, ou a Estrela de Magalhães. Esse Cruzeiro do Sul aqui, ele sempre está apontando para o hemisfério sul. Se você contar essa estrela aqui, esse conjunto aqui de estrela, 4 distâncias e meia dela, você vai ter o ponto do hemisfério sul. É só você ir direto, andando, sem erro nenhum, você vai encontrar um monte de pinguim lá, beleza? Se você conseguir, é claro. Bom, um outro objeto bem interessante para nos ajudar a nos localizar é a bússola. A bússola, ela pega essa roda dos ventos, incorpora nela e ela vai dar um sentido muito apropriado. Como assim? Conseguiu-se perceber que a bússola, pelo aquele imãzinho dela, ela sempre vai apontar para a mesma direção. Não importa se você está no hemisfério sul, se você está no hemisfério norte, se você está lá no oriente ou no ocidente, não importa. Ela sempre vai apontar para o mesmo lugar. Aqui eu vou chamar de norte. Esse norte magnético que eu vou estar falando, esse norte ele não vai mudar. Pelo menos não assim a curto espaço de tempo. Mas esse norte ele vai estar sempre apontando para a mesma direção. A bússola foi criada lá na China e quando percebeu-se que esse imãzinho sempre apontava para o mesmo lugar, eles viram que esse lugar era o norte. Então por isso eles conseguiram adaptar a Rosa dos Ventos à bússola. E a bússola é um instrumento de localização. Como funciona? Como assim a bússola sempre aponta para a mesma direção? Tem pilha? Não tem pilha? Qual é a bateria? Como é que funciona? É luz solar? Não, claro que não. É uma agulha imantada. Essa agulha imantada, ela vai ser atraída sempre para o polo magnético do nosso planeta. Não é o polo norte verdadeiro. Na geografia eu tenho 2 polos norte. Eu vou ter o polo norte verdadeiro, que é o centro do polo norte, que fica bem aqui acima, aqui o eixo do nosso planeta, e eu vou ter o polo magnético, o polo norte magnético. Esse polo norte magnético é para onde a bússola aponta. A bússola sempre vai estar apontada para esse norte. Quanto mais distante desse polo norte, mais fácil vai ser para me localizar. Eu vou ter menos erro. Quanto mais próximo a ele, maior vai ser o erro. Olha aqui, por exemplo, de Cuba, ó, se eu fosse para o norte magnético, eu iria para cá, ao centro do polo magnético. Agora, se eu fosse para o norte verdadeiro, ó, a distância é um pouquinho diferente, então ela dá essa diferença. Então, o que eu quero que vocês peguem aqui, para a geografia eu tenho 2 nortes. O norte verdadeiro, que é o centro do polo norte, aonde eu vou ter o eixo do nosso planeta rodando, e eu vou ter aqui, ó, o norte magnético. Esse norte magnético aqui é para onde a bússola vai estar sempre apontada, ok? Bom,
Ficamos por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou me procure lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder você. Pode me procurar no privado, que eu vou estar te respondendo. Caso você queira também, se for possível, compartilhar esse vídeo com seus colegas, vai me ajudar muito. E curta o vídeo aqui para que o YouTube esteja indicando esse vídeo para outras pessoas, beleza? Muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau.